Olá, amigos. Hoje é Dia Mundial do Alce, dia 26 de junho de 2022. Qual é a boa? Qual é a boa? Eita porra, bati aqui em tudo. Bati em tudo, meu irmão. Vou tomar aqui um belo café. Muito bom. E pensar que tem gente que ganha toneladas de dinheiro comendo as coisas, né, bicho? Não estou me referindo a atores pornográficos. Esse episódio será sobre o intancável Bostil, mas é sobre um aspecto, é sobre uma característica mais específica do Bostil, sobre um dos features do Bostil, que é o brasileiro básico. E esses dias assim, eu fiquei com muita raiva porque aconteceu algumas coisas chatas comigo. E assim, tomando mais um gole de café, esses dias cagaram na minha porta. Como se não bastasse, toda vez que tem banda, os brasileiros básicos vão lá, se embebedam e comem aqueles podrão e tal, e eles soltavam toneladas de mijo na minha casa. Agora tem gente cagando aqui na porta. E é muito bizarro, né? O cara cagou na minha porta, bicho. Na minha casa tem tipo um. É como se tivesse um. Como é que eu posso explicar isso? Tem a porta e tem um tetozinho pra porta. É como se fosse uma casinha pra porta. Não sei se tá dando pra entender. Mas a porta. Tem como tu ficar do lado de fora. Por exemplo, se tá chovendo, tu fica lá protegido quando tu tá perto da porta. Porque tem um vãozinho assim. Tipo, a porta ela é meio que recuada, né? E aí, aproveitaram esse recuo e, como eu disse, o pessoal já mijava antes, quando tinha festa aqui. Ficava um puta fedor de mijo, daqueles que arde o olho. Aí, como se não bastasse esse fedor de mijo do bostileiro, cagaram na minha casa. Cagaram na minha casa, cara. E aí, a merda secou e eu passei e pisei na merda. Mano, eu me senti muito sujo, cara. Puta que pariu, bicho. Como eu me senti sujo, imundo, nojento. Aí voltei pra lavar a sandália, lavar o pé, eu quase tomei banho. Que é a característica do brasileiro, né? Do brasileiro de cagar na porta dos outros. Aí tem também a porra do cachorro de rua, que caga pra caralho, bicho. Eu tenho cachorro de rua e o cachorro que tem dono. E o cara não leva a sacolinha pra recolher a bosta do cachorro. Eu não tenho nada contra cachorros, tá? Hoje em dia os cachorros são tratados como deuses. E você não pode falar nada porque os caras ficam putos. Os caras ficam putos de verdade, como se o cachorro fosse filho deles, tá ligado? Tipo, não fala aí do mal do meu cachorro não, tá? Mesmo que o meu cachorro tenha matado 3 crianças, ele tem pai e mãe, tá? Puta bizarrice, cara. Cachorro com festa junina, bicho. Onde já se viu? E a porra do brasileiro básico, cara, não cata nem a bosta do cachorro. Hoje em dia, pra variar, pisei em merda de novo. Eu tô gripado pra caramba, como vocês já sabem, já falei no primeiro episódio, que foi ontem, por sinal. E aí eu fui comprar um xarope pra tomar, pra me livrar da tosse. E eu pisei na merda, porque eu tava tossindo muito e eu tava cansado, que eu não conseguia dormir. Aí eu não tava prestando muita atenção. Eu já não presto muita atenção, porque eu sou um débil mental e ando no mundo da lua. E aí eu pisei na merda do cachorro de novo. Tive que lavar a porra da sandália de novo, cara. Gripado com uma puta preguiça, quase cogitei a possibilidade de largar a minha sandália lá fora e não fazer nada. Mas assim, o que é que eu dizia? Além dessa coisa de ser mal educado e de não, sabe, não... Tem certas coisas que são pressupostos. Tipo, tu tem que saber. É o mínimo que tu tem que fazer pra tu ser um cidadão decente, que é catar a merda do cachorro, não mijar na porta dos outros, essas coisas básicas e óbvias. O maior dos problemas não é o bostileiro ignorar isso. Isso é uma inconveniência e tal, é chato pra caralho, velho. É uma das coisas que fazem o Brasil ser intancável, mas não é o principal responsável, né? Não é a coisa que é a principal responsável. O que mais me indigna no brasileiro básico é a capacidade de mentir, de ser calhorda que o brasileiro básico tem. Hoje em dia,
eu falei lá no. Parece que eu tô. Sabe que aquelas regras de redação no Enem? Nunca comece com desde os primórdios, não sei o que, não sei o que. Quando eu falo hoje em dia, eu me sinto um cara que tá fazendo o Enem e utilizando essas esses começos aí, dessas introduções, digamos assim, de redação horríveis e podres. Mas tudo bem, como eu disse, eu não vou ficar pensando muito no que eu vou falar, eu só vou deixar fluir e vou confiar unicamente na minha capacidade de concatenar as ideias e na minha oratória. Que está um pouco prejudicada por causa da gripe, mas é normal. Que é que eu dizia mesmo? Assim, esqueci, eu falei assim na esperança de lembrar. Mas foi o que mesmo, cara? Deixa eu pensar aqui muito rápido. Nesses últimos tempos, as pessoas arrotam virtude pra caralho. E o brasileiro não é diferente. Só que tem um detalhe. Eu acho que os gringos, dos quais a gente importa essa bosta aí, eles, de fato, eu acho que eles se convencem dessas indignações. Eu ia dizer pseudo-indignação, mas pseudo-indignação é coisa de bostileiro. Mas aí o gringo, ele se convence de que isso que ele acredita é real e ele fica indignado de verdade. Até porque esses pressupostos que eu já disse, que são coisas basilares que um cidadão normal de bem deveria saber, os caras já têm isso. Não tô chupando rola de gringo não, tá? Só tô dizendo que é evidente, né, bicho? Tem certas coisas que o cara nota aí, tem... Tanto é que a porra da expressão é jeitinho brasileiro e não jeitinho gringo. E não tô... Vamos ter episódios futuros nos quais eu meterei pau num gringo, principalmente naqueles gringos vendedores de curso de inglês que ficam dizendo: não fale how are you, fale how's it going. Cara, vai tomar no cu, bicho. Tu fala o que tu souber. Se tu só sabe how are you, fala how are you. Os caras falam pau ao invés de pão, porque eles são incapazes de aprender a falar o ão, o a, tio, o, ão. Eles falam pau, me deu real de pau. E estão falando bosta, estão querendo ditar que expressões a gente quer usar. Caralho, acabei abrindo parênteses aqui e me perdi. Essa indignação do brasileiro é um fingimento, é um embuste. E ele... É tudo para as pessoas verem, por exemplo, tem um caso X, se acontecer, alguém cometer um crime contra uma pessoa... Eu vou dar um exemplo bem genérico aqui, tá? Com certeza vai dar para encaixar, porque isso é o que mais acontece. Uma pessoa foi cancelada por dizer XYZ, e aí assim, as pessoas pegam, recortam uma coisa específica e fica aquilo extremamente superficial. Na realidade, a pessoa quis dizer XYZ, ABCDE, que se você sabe o resto das letras, você entende que aquilo não quer dizer o que estão dizendo que quer dizer. Mas o bostileiro básico, como todo mundo entendeu errado, porque tem pessoas que se esforçam para explicar errado, o bostileiro básico quer dizer que ele está indignado também. Porque todo mundo está indignado. E se ele ficar de fora do grupo de pessoas indignadas, ele vai ser mal visto. As pessoas vão pensar que ele é burro, que ele é débil mental. E aí ele tem que falar, ele tem que levantar hashtags, ele tem que ficar fingindo que ele se importa. Porque ele não se importa. O brasileiro básico, suponhamos que existe uma causa que se engaje na luta contra XYZ e ABCDE que a pessoa falou. Que esse tipo de fala denota um comportamento ruim, uma prática ruim. Tem um grupo de pessoas que se organiza para lutar contra isso. Tu acha que o brasileiro básico, alguma vez na vida, até a partir do momento que ele fala isso, tipo, depois que ele fala, ele vai procurar se engajar. Ele não procura se engajar nunca, ele não tá nem aí. É só uma coisa que ele faz para se exibir moralmente para os outros brasileiros básicos, para dizer que ele, nossa, como eu me importo com essa causa social aqui, como eu me importo com o que as pessoas falam. Esse cara não podia ter falado isso desse jeito, pô. Tá errado, tem que cagar na cabeça dele, é isso aí. Aí depois o brasileiro básico esquece e vai pro show, ou vai assistir televisão e vai fazer coisa pior em casa. Ele vai bater na mulher, vai trair a mulher na festa, vai cagar na casa dos outros, na porta da casa dos outros. E assim caminhamos.
o país, talvez o Brasil, o Bostil, cara, ele exista pra ser desse jeito até o fim dos tempos. É uma terra abrasada assim mesmo, sabe? E o que é triste é porque tu olha pra essa porra e tem puta potencial, velho. Esses dias eu tava. Eu gosto bastante de ler. E eu tô lendo dois livros atualmente, que são Os Demônios de Dostoiévski, por algum. Comecei esse livro faz tempo, mas eu não consegui terminar ainda, porque eu começo e paro, por N motivos. E eu comecei o Moby Dick agora há pouco. Mas eu tava procurando alguns livros, vendo algumas resenhas, e eu me deparei com o Grande Sertão Veredas, do. Putz, como é o nome do cara? É do Guimarães Rosa. E, cara, que livro do caralho, bicho. Eu olhei algumas resenhas, eu li o começo. E é um daqueles livros que são difíceis pra caralho de ler, porque o modo como ele é escrito é meio que pra ser difícil, é meio que pra ser meio. Falei meio pra caralho. Porque o modo como ele é escrito é pra ser truncado. Não sei se foi intencional ou se era esse jeito, se era o jeito do Euclides da Cunha escrever, eu não li os outros livros dele, mas é bem difícil. Só que é aquele difícil que tu não vai lendo e acha boring, chato pra caralho. Quanto mais tu lê, mais tu entende e mais tu se engaja na história. Isso nunca aconteceu comigo na minha vida, tá? De eu começar a ler um livro, achar muito difícil e, assim, ir conseguindo lá debulhá-lo aos poucos e entendê-lo. E quanto mais eu entendia, mais eu avançava e mais queria saber da história. Normalmente, e não é como se eu fosse um débil mental, tá? Que larga o livro por qualquer dificuldade. Não, não é isso. É porque esse livro eu achei bem complicado. Não é tão complicado quanto sei lá, um Paraíso Perdido do John Milton. Só que quando eu fui ler o Paraíso Perdido, cara, eu dei uma dropada, bicho. Eu não peguei pra ler mesmo. Eu só dei uma folheada assim, uma folheada entre aspas, porque eu baixei, eu não comprei o livro, eu baixei e fui dar uma folheada, lendo um pouquinho ali, um pouquinho aqui. E bicho, que livro difícil da porra. E assim, eu entendia, porque tem, além do próprio texto, tem outros. Tem um poema lá, né? O épico, não sei como é que se chama, o poema. E tem em cima um texto explicando, contextualizando aquela cena. Né? Contextualizando o que tá. Contextualizando o poema. E aí, você lendo isso tudo, você consegue entender. Só que no caso do Paraíso Perdido, eu lia e entendia, só que no outro ia ficando cada vez mais difícil e eu não ia tendo vontade de continuar. Lógico. Não quer dizer nada, eu não tô dizendo que o Guimarães Rosa é melhor que o John Milton, qualquer coisa do gênero. Eu só tô falando isso pra mostrar que, velho, o cara é muito foda, porque foi a primeira vez que isso aconteceu na minha vida. Eu sei que isso não quer dizer muito, mas, caralho, é muito louco. Porque isso denota que o livro é muito recompensador se você se engaja numa leitura e vai até o fim. Com certeza o Paraíso Perdido deve ser também. Só que, no meu caso, o livro que produziu esse efeito em mim foi o Grande Sertão Veredas. Porque tem uma coisa assim muito. Sabe quando você se conecta com as coisas que estão ao seu redor, com a sua comunidade, com o lugar de onde você veio? E eu sou nordestino. E assim, quando eu era adolescente, eu não conhecia muito de literatura, essas coisas e tal, até porque eu acho que eu comecei a ler com 15 anos. Antes eu achava bullshit, idiotice. Não que era coisa de gente burra, mas pô, puta negócio chato ficar lendo e tal. Depois eu entendi o quão importante era. E aí porra, nessa época na qual eu não lia, eu achava o Nordeste meio imbecil, entendeu? A gente não tem muita coisa, a gente é o pessoal só conhece a gente por causa dessas coisas de falta de água e. Não que eu me importasse com a piada, tá? Eu tô dizendo que ser conhecido por isso é ruim. Eu não quero prender ninguém que fica fazendo piada com essa coisa. Só era uma coisa que eu ficava, porra, bicho, sou nordestino, tá, tem o que aqui? Não tem porra nenhuma, cara. Depois que eu comecei a ler as coisas e aprender mais sobre os grandes caras que são daqui, eu fiquei, puta que pariu, bicho. O Grande Sertão Veredas produz esse efeito também em você. Apesar do Bostil ser intancável, tem algumas partes de Bostil que são muito loucas, muito fodas. Você consegue se encontrar com. Você conhece um Nordeste que você não conhecia antes. E assim, o Grande Sertão Veredas não se passa aonde eu moro, aonde eu vivo. Mas ainda assim é Nordeste, porque aqui onde eu vivo não é sertão.
ainda assim é Nordeste. Querendo ou não, você tá aqui e você se identifica com isso. Entendeu? Você é capaz de perceber que existem coisas muito legais e que existe uma lore no seu, na sua região. Lógico, o livro se passa, como eu disse, não é aqui, é bem longe até. Entre Minas Gerais e Bahia. Então tem, além do Nordeste, pega um pouco de. Então é a junção de Sul e Nordeste, né? A impressão que eu tenho é que é mais. Eu não li o livro, como eu disse, eu pretendo lê-lo, mas a impressão que eu tenho é que tem mais de Nordeste do que Sul. Mas é muito foda, né? Muito louco. E é triste saber que, infelizmente, apesar disso, apesar dos grandes nomes da literatura nas artes de maneira geral, o Brasil, o Bostil será sempre intancável. É isso. Terminamos o podcast com uma mensagem de desesperança. E não me interessa, é isso aí, é assim que será. Até a próxima.